きたのか？お前たちがそこから離れて次の世界へ行こうとした時、見たこともない神がお前たちの前に現れたと。よそ者、お前たちの旅はここまでだ。誰？この天理の調停者がここで人の子のおごりに終焉へ。Fala pessoal, beleza? Aqui é o Delta Fox, começando aqui galera, mais um vídeo do canal galera. Dessa vez estamos trazendo para vocês Genshin Impact de primeira mão. Pessoal, seguinte, paramos aqui em uma... Pessoal, paramos aqui em um impasse, gente. Pessoal, aqui a gente vai escolher qual que é o nosso personagem que vai jogar. Se é com a menina ou se é com o menino. Cadê? Com o menino. Pessoal, vou jogar com o menino aqui, gente. Vamos jogar com o menino, vai. Vamos jogar com o menino. Delta Fox. Delta Fox. Delta Fox, gente. Confirmar. Manda bala.こうして見知らぬ神が俺の妹ホタルを連れ去っていった。そして俺も神に封印され本来の力を失うことになる。あまたの世界を乗り越えてきた俺たちはここで囚われの身となった。果たしてそれから何年経ったのか俺にはもうわからない。でもいずれ必ず突き止めてみせる。目覚めてからずっと一人でさまよっていた。2ヶ月前君と出会うまで。おう、あの時お前がいなかったらオイラはもうとっくに溺れ死んでたからな。だからオイラも案内役頑張るぜ。そろそろ出発の時間だ。行こう。 Pessoal, e assim começa a nossa jornada, pessoal. Pessoal, espero que vocês gostem aí da sériezinha nova que eu vou trazer pro canal agora. Só vou trazer aqui Genshin Impact de primeira mão pra vocês. Pessoal, se você gostou, tiver que gostar da série nova, deixa um likezinho aí, gente, pra gente poder, né, dar aquele upgrade no nosso canal. Pessoal, se você também tiver alguém que gosta, indique pra pessoa, gente, pro canal crescer, tá, gente? Então assim, pessoal, nós estamos aqui no mundo novo, cara. E, cara, que mundo gigantesco, tá? Gigantesco. Outra coisa, gente, eu tenho duas contas, tá, gente? Tenho essa que eu tô jogando com o menininho, tá? Com o Delta Fox menino. E tem uma outra que tá mais avançada também, é o menino, tá, gente? Se vocês quiserem tirar conteúdo mais avançado, porque a história aqui, se vocês quiserem jogabilidade, vocês me falem que a gente troca desconto, tá, gente? Ou a gente continua a história, tá, gente? Vocês quem decidem. Vocês quem decidem a história, gente. Vamos começar apresentando o jogo pra vocês. Um joguinho bacana. Você pode interagir com praticamente tudo, tá, gente? Pode nadar, pode pular, pode bater, pode correr, pode escalar. Quer ver, gente? Que legal, ó. Tem como escalar o paredão de pedra. É igual parece um Zelda, cara. É muito louco, gente. É invisível. Só que o mais legal
é que a gente pode ter outros personagens, tá, gente? Ó, vamos pro inventário aqui, ó. Ó, a gente só tem a espadinha por enquanto, gente, nessa conta aqui. Então tem como a gente dar agacha aqui e conseguir uns personagens novos, só que a gente não liberou ainda na conta, tá, gente? Cara, é muito bom. Vamos continuar aqui na história, então. A gente chegou aqui praticamente 2 meses depois do ocorrido lá dos irmãos. Achamos a Paimon. E estamos aqui, gente. Estamos aqui. Ó, tu não tem nenhum poder. Nenhum poder. Vai adquirir poder com o tempo, tá? Olha lá, ó. Chegamos aqui, vamos fazer diferente. Vamos fazer diferença aqui no jogo aqui. O joguinho tá em HDzão pra vocês, gente. Ó, vamos descobrir o teleporte aqui, como muita gente já sabe. Muita gente já sabe como funciona, ó. Teleporte de minimapa, tá, gente? Olha lá, ó. Siga o guia minimapa até o destino. Ah, tá vendo lá? Então mostra como que joga. Eu tô seguindo a Paimon aqui, ó. Vamos correr um pouquinho pra chegar lá em cima pra vocês verem que legal, tá? Escalar aqui, ó. Tá vendo? Então, ó, vamos escalar, ó. Mostra como que joga o jogo. Nível 1 de aventura rank 1. Pessoal, eu não sou nenhum pro player de Genshin, tá? Tem muita gente que vai me julgar. Não sou pro player. Deixei o jogo japonês também, tá muito legal o japonês. Português, o inglês tá zoado. Tá até que bom, mas prefiro o inglês. Não, prefiro o japonês, que é mais bonitinho, parece um anime de verdade. Então vamos procurar o deus Anemo aqui nesse mundo diferente que a gente não conhece ainda. Vamos ver. Tá lindo, gente, tá lindo. Pessoal, isso que é pra celular, tá? Joguinho pra celular, tá lindo. O de PC tá mais bonito ainda. Tô vendo ali um baú já, ó. Já vou querer pegar aquele baú, tá? Pessoal, vocês, quem for jogar esse jogo, quem quiser jogar, ele é gratuito. Tem muito baú aqui em cima que eu vou pegar também agora, aproveitar. Pessoal, explorem o mapa ao máximo que vocês puderem. Quanto mais vocês uparem de mapa, melhor, tá, gente? Se procurarem um mapa, melhor vocês peguem itens e tudo mais, tá? Então assim, pessoal, se você achar uma oportunidade de alguma coisa, algum baú, cara, não deixa passar. Essa é a minha dica, tá, gente? Não deixa passar. Tudo que você achar de mapa, você de baú, de itens pra pegar, gente, já pega, gente. Pega, senão vão se arrepender. Eu tinha visto o baú por aqui, cadê, mano? Tava aqui, cara. Eu tinha visto agora há pouco o baúzinho, mano. Acho que eu tô vendo miragem, mano. Não é possível, cara. Cadê? Tava aqui, mano. Tava aqui, cara. Tava aqui. Tá, tá lá embaixo. Tá lá em cima ainda. Vamos lá falar com a Paimon de novo. Paimon tá aqui em algum lugar. Cadê ela? Ah, tem que voltar lá de novo, cara. Não. Ó, não quer ligar a escalada, ó. Ai, caramba, quase morri. Calma aí, deixa eu botar a estamina. Agora vamos. Vamos seguir a Paimon, vai, senão eu tenho que ver tudo de novo. Vai, Paimon, vamos. Pessoal, eu sou meio afobado, então eu já fui logo no baú, tá? Sou meio afobadão. Eu tô logo no baú. O joguinho, a história dele é muito linda, tá, gente? Tem muito momento que você chora. De fato, você acaba chorando na história. É muito linda a história, tá, gente?
E eu recomendo demais esse jogo, gente, pra quem nunca jogou. そのまま泳げるぞ。 Então assim, gente, recomendo demais pra quem gosta de história, quem gosta de jogo de aventura. É um jogo, um prato cheio pra você que quer jogar aventura, história, tá? Cara, que bonitinho, né, cara? É muito bonitinho. Então a gente abriu uma parte do mapa, gente. Sempre que a gente abre mais do set, a gente abre uma parte da história, tá, gente? Só o mapa é gigantesco. Gigantesco. A história também é gigantesca, né? Todo esse jogo é muito grande, cara. Gigante, 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 gigante. Pessoal, se vocês quiserem dica de jogo, eu tenho dicas também. Eu não sou pro player, como eu disse, mas eu sei muita coisa. Eu joguei muito desse jogo. Eu sei muita coisa, tá, gente? Posso ajudar vocês no que vocês precisarem. O que eu quero fazer agora é fazer história pra gente poder ver que legal. Eu quero focar na história. Se eu for jogar desse jeito, vai ser focado na história, pra vocês poderem entender da história. Não só isso, mas também aprender algumas coisas de jogabilidade, tá, gente? E vamos pra cima. どうだ？この世界の元素を感じたか？どうやらお前は心臓。この世界の人が力を得るにはお前みたいに簡単じゃない。おかしいわ。神様にと。ここから西へ行くと自由の都モンドに行けるんだ。モンドは風の都市で七神の中で心臓から力を得られるお前ならそこで神。それとモンドには銀融詩人がたくさんいるから。よし、じゃあこの世界の元素はお前の祈りに応えた。 Só para resumir para vocês que quem não entendeu muito bem da história é o seguinte: nós chegamos, basicamente estamos lá dois irmãos, né? Eles são, aparentemente, eles são deuses, alguma coisa assim, tá? Tava no mundo deles voando de boa e apareceu uma deusa do caramba lá e quis matar eles. Entendeu? E aí o que acontece, gente? Sequestrou. Olha lá, agora a gente aprendeu aqui o poder de Anemo, tá? Que é o poder do vento. Então assim, gente, ele sequestrou a irmã dele. Sequestrou a irmã dele e ele quer achar a irmã dele, né, gente? Só que isso aí não vai ser uma tarefa tão fácil, tá, gente? Vocês vão ver que legal. A história é gigantesca. Gigantesca, como eu falei pra vocês. E aí ele encontrou a Paimon, que é essa menininha, e ela vai ajudar ele a procurar aqui. Vai procurar, né, aqui vai procurar aqui a irmã dele, né, juntamente com ele. Só que não vai ser uma tarefa tão fácil, vai ser bem difícil. A jornada é longa, 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 gente. Uou! Uou, que bicho gigante. Vamos lá ver. 森の奥に行ったみたいだ。気をつけて進もう。 Não vou lutar não, quero ver aquele bicho ali. Que bicho é aquele, mano? Bosque sussurrante. Vamos ver o que ele vai sussurrar para a gente dessa vez. Oh, miraよあれ。 怖がらないで。安心して。僕は帰ってきたよ。あいつドラゴンと話してる？誰？Que dragãozão, hein? 危なかった。お前の髪を掴んでおいて助かったぜ。さっきは何があったんだ？絶対あのドラゴンと話してたやつが。心配してるのはわかる。
なんだあれ。あの石赤く光ってる。近くで見てみ。 Deixou uma lágrima, é isso 気を mesmo? つけろ。嫌な感じがする。 Ah, faz tempo que eu jogo essa parte da história, gente. Nem lembro mais como que era. Mas é muito bom, cara, essa linha, viu? Historinha da hora. こんな石見たことない。危ないってことだけはわかるな。とりあえず回収しておくか。よし、回収完了。 Rank 3. Pessoal, é o seguinte, eu não vou focar muito na história, assim, tipo, deixar falando tanto, porque demora muito as falas, tá, gente? As falas demoram demais, tá? Mas se vocês quiserem dar uma olhadinha, dá uma pausa aí e leiam, tá? Que vocês conseguem entender melhor, tá bom? ねえ、あんた待ちなさい。風神のご加護があらんこと。私はセピロス騎士団の偵察騎士アンバーよ。あんたモンドの人じゃないよね。身分の落ち着いて。怪しいものじゃ。怪しい人はみんなそう言うわ。ここら辺の地域じゃ珍しい。それからそのマスコットは何なの？ああ、まだ知り合って2ヶ月ぽっちの仲間だけど、今じゃもう大親友だよな。とにかく旅人よね。近頃モンド城の周辺で大きな竜が出没している。そうだ、ここからモンドまでそう遠くもないし。任務があって城で。もちろん任務もあるわ。でも安心して。それに怪しいものを放っておく。ごめん。優秀。謝るよ。見知らぬ尊敬ぎこちない。騎士団ガイドで決められた言葉に不満。 É legal, pessoal. Então agora a gente vai ter a nossa primeira personagem do jogo. Uma arqueirinha de fogo, gente. Então agora a gente tem a Amber pra jogar com a gente. A gente pode selecionar ela, ó, que legal. A gente pode jogar com ela, cara. É muito legal, mano. Mirar e atirar. Cara, é muito bom jogar assim, cara. Você tem vários personagens, mano. Então assim, muito legal. Mas como eu vou focar na história, eu vou focar em upar. Olha que legal, gente. Tem como você upar o personagem também, ó. Você vem aqui na arma dele, ó. É claro que essa parte de armas, artefatos, eu não vou mostrar muito pra vocês aqui, tá? Porque eu vou equipar com o tempo. Talvez vocês vejam no vídeo, talvez não. Vamos focar mais na história, tá, gente? Se quiserem um vídeo só de artefatos, eu falo pra vocês, tá bom, gente? Vocês me chamam aqui nos comentários, eu falo de artefatos. Mas a princípio a gente tem o seguinte: atributos, tá, gente? Que a gente vai aprimorar meio que o nível do personagem, tá vendo aqui, ó? A gente vai conseguir esses negocinhos aqui, ó, esses cartões aqui de XP, e vai adicionar nele aqui. Não tem nenhum no momento. E a gente vai clicar em aprimorar. Isso gasta dinheiro também, tá? Gasta um dinheirinho. A gente aprimora o personagem, tá, gente? Que ele fica mais forte. Artefatos também é para ele ficar mais da ataque, vida, defesa, né? Temos também constelação. Com o tempo você vai aprendendo de cada personagem, você tem que desbloquear o personagem, né? Tem mais de um personagem para você desbloquear a constelação deles. Os talentos, que são os poderes, né? Ativos e passivos do personagem, que você também tem que upar futuramente. E aqui o perfil, né? Que tem a história dele, a voz dele e tudo mais. Gente, é muito legalzinho o jogo, tá? A gente tem todos os personagens que conseguir no jogo. Nós vamos ter uma abinha dessa aqui, tá? E é isso, gente. Joguinho bacana, tá? Deixa eu ver o que tá falando pra fazer aqui. Arma. Equipar arma nova, né? Ah, ganhar uma arma nova, ó. Então, beleza. E olha que legal, gente. Aqui no canto superior esquerdo nós temos a mãozinha ali, ó. E aqui sim, gente, a gente tem tudo aqui praticamente, ó. Temos conquistas que a gente ganha umas pérolazinhas para aqui. E aí sim a gente pode conseguir novos personagens, tá bom, gente? Tá vendo, ó? Anúncio e tudo mais, tá vendo? É muito legal. Eu não vou focar nisso porque não é o intuito da série, tá, gente? Vamos continuar aqui. Vamos chegar até o objetivo ali, ó. Siga até o local designado pela Amber. Desbloqueamos um ponto de viagem ali, ó.
Cara, é até estranho jogar com um personagem fraco porque você não tá acostumado, cara. Meu personagem lá tá bem upado, tá bem upado, gente, o personagem lá. Vamos desbloquear aqui o ponto de desbloqueio aqui de viagem. E acabar com esses caras aqui, ó. Toma. Esse daqui tá bem forte pro rank, na verdade. 化け物が城に近づいてきてるの。 Vai lá pra cima. 今回の任務はその巣の掃除よ。 Vou jogar um pouquinho com a Amber pra vocês verem que legal que é jogar com a Amber, tá, gente? Ela é legalzinho também, tá? Não é ruim. Pessoal, probleminhas técnicas aqui, então voltamos agora. Pessoal, seguinte. Eu gosto muito de jogar com a Amber, tá, gente? Só que ela não é uma personagem pra upar, tá? Bom, pelo menos quem gosta, gosta. Eu não gosto muito dela, assim, a ponto de upar ela, deixar ela bem forte, tá? Eu gosto de arqueiro, mas depende do arqueiro também, né? Se o arqueiro não for aquele bom, não adianta, né? É bom que você gosta de jogar de longe, ó. Toma. もう逃げ道はないよ。 Daí que ela tem um poderzinho bem forte também né? 楽勝楽勝。でもあんたも戦えるなんて思わなかった。支援ありがとう。ねえ、戦ってどう思った？なんでこういう奴らは。そうね、本来だったら。でも最近風魔竜が頻繁に暴風が発生するたびに怪我人も多数出るし、騎士団は。だからこいつらの活動範囲も。そう。でも今日また一つ巣を片付ける。さあ、私についてきて。真面目で言う。 Então vamos até a cidade, né, gente? Aqui vamos pegar só o baúzinho que ele deixou. ついてこれるかな？ Todos os acampamentozinhos que a gente achar por aí vai ter esse baúzinho pra gente pegar. Não deixe de pegar o baú, tá, gente? O baú é muito importante, como eu disse pra vocês, tá? Achou um baú? Corre lá. São muito bons, tá? Essas plantinhas aqui também são muito boas pra criar poções de cura, tá, gente? Poção de cura e tudo mais, tá, gente? Ali embaixo, futuramente a gente vai abrir mais uma parte do mapa, não agora. O objetivo agora é chegar na cidade, gente. Vamos até a cidade. Vai ter muito disso, esse jogo vai ter muito disso, né? Vai ter muito disso, de andar pra caramba pra desbloquear os lugares. Tem como dar fast travel também, né? Ali já é outra missão, tá? Aí é outra missão, não vou focar nela agora. A missão secundária, tá? Vamos até Mondstadt pra acabar com a historinha de Mondstadt. Pelo menos até focar. Pessoal, eu vou jogar a história principal somente em vídeo. A história secundária eu vou jogar em live, juntamente com a galera falando comigo no chat, tá, gente? Se quiserem assistir eu jogando pra upar personagem, essas coisas, segue lá, gente. É DeltaFox, @DeltaFox na Twitch TV.改めて紹介させてもらうわ。風とタンポポのセピロス騎士団に守られてやってきた旅人さんたち。やっと野宿しないで済むな。でも城内のみんなは最近みんな風魔竜の件で頭を悩む。でもジンさんがいればきっと全てうまくいく。ジンさん？セピロス騎士団の代理団長ジンさんが一緒なら風魔竜レベルの災害でも。そうだ、一緒に騎士団本部へ。さっき一緒にヒルチャールの巣を片付けて。おいおい、おいらにはな。パイモンちゃんには使えないものだからね。でも今夜はモンド名物の人参とお肉のハニーソテーをごちそうしてあげる。人参とお肉のとにかく私についてきて。今から高いとこ。 Nossa, que bacana. Então agora a gente abriu aqui, ó, nosso quadro de missões. Aqui vai mostrar as missões secundárias, missões primárias, tudo no mapa e tudo mais, tá, gente? Principais, tudo mais. Aqui, tá vendo aqui, ó? Muito legal.
Aqui eu já abri, né, gente? Já mostrou. Artefatos, olha que legal, gente. Posso equipar os artefatos, tá? Ó, que a gente ganhar, tá? Atributos também a gente pode aprimorar agora. Igual eu falei pra vocês, ó. A gente equipa aqui o XPzinho aqui. Nível 8. Legal. Fica mais forte um pouquinho. Mas pessoal, vamos parar por aqui, pessoal. Agradeço novamente quem está assistindo a série, quem está assistindo o canal. Deixa um like se você assistiu até aqui. Comenta aí, Raposinha Maluca, nos comentários também, pessoal. Pessoal, tamo junto, obrigado por ter assistido até aqui. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Falou, galera!